Abafado. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Vamos chegar para cá, meus queridos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Vamos abrir a Bíblia em João. João. Seguro estou nos braços. João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus, nasceram do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como que ele habitou entre nós? Verso 14. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Glória a Deus. Palavra tremenda, queridos. Palavra do Senhor é tremenda. É um alimento diário, todos os dias. A palavra de Deus alimenta o nosso espírito, corrige as nossas emoções, corrige a nossa alma. Paulo falou para Timóteo assim, que a palavra de Deus é divinamente inspirada e ela tem o poder de edificar, de corrigir e exortar e nos educar em toda justiça. A palavra de Deus nos educa na justiça. A justiça é aquilo que Deus fez em Cristo Jesus. Querido, nós precisamos todos os dias meditar no que Deus fez em Cristo Jesus. Seu Evangelho. Jesus falou assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, ele falou disso quando ele estava falando sobre o pão que desceu do céu, e ele também falou para a mulher samaritana, todo que beber da água que ele der, jamais terá sede.
quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Então, Jesus, quando foi cear com os discípulos, ele tomou o pão e o vinho, dando graça, repartiu e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Ele falou sobre o vinho: esse é o meu sangue derramado por vocês. Fazei isso em memória. Todas as vezes que beberes do pão e comeres do pão e beber do cálice, estará lembrando do que eu fiz por vocês na cruz. Resumindo, trazendo para o português, talvez nós deveríamos cear todos os dias, pegar o pão, o vinho, lembrar do que Jesus fez, agradecer, louvar a Deus. Querido, tirar toda a preocupação do nosso coração, tirar toda a ansiedade da nossa vida, tirar todo tipo de preocupação. Nós já acordamos cedo e já temos um monte de coisas para fazer, nós temos um monte de responsabilidades. Isso não é errado, todos temos que ter responsabilidades, mas aquele momento com Jesus, querido, aquele momento seu com Jesus, de colocar diante dele. Pedro falou assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, o Evangelho trouxe essa consciência para nós. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. É diferente uma consciência dessa maneira para você enfrentar o que você precisa enfrentar no seu dia a dia. Lidar com a circunstância, lidar com o que você estiver lidando é diferente. Semana passada eu falei para vocês, é diferente você estar numa guerra com a mentalidade de um vencedor. E é diferente você estar numa guerra, numa mentalidade de que você vai perder, que aquela guerra é maior que você. Filho de Deus, os filhos de Deus, eles não entram numa guerra para perder, eles sempre vencem, porque alguém já venceu por eles. Querido, o diabo já está vencido, ele já está derrotado. A Bíblia diz que ele é um enganador, que ele é mentiroso. E ele pode usar a circunstância, ele pode usar pessoas, ele pode usar o que for, mas toda a artimanha, todo propósito, todo projeto de Satanás na sua vida vai ser desfeito, vai cair por terra, porque na sua vida e na minha vida prevalece a verdade. Na sua e na minha vida prevalece a verdade. É aquilo que Jesus fez na cruz. Nós não enfrentamos o diabo por nós mesmos. Nós enfrentamos, ou ele vem contra nós, mas ele está vindo contra Jesus. A nossa arma, esses dias o Espírito Santo falou isso para mim. Sabe qual é a armadura de Deus? Lá em Efésios capítulo 6, fala para nós tomarmos a armadura de Deus para que possamos resistir o dia mau. O Senhor falou comigo, a armadura de Deus para você, meu filho, é Jesus. A armadura de Deus é Jesus. Ele te reveste. A Bíblia diz que nós estamos revestidos de Cristo. Ele é a nossa armadura, Ele é o nosso escudo. Ele vai... Por isso que em Salmos, que abençoado será a sua entrada e abençoado será a sua saída. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Querido, isso eu sempre trazia responsabilidade para mim. Eu sempre estava lendo a palavra com os olhos da lei, com as escamas da lei, trazendo responsabilidade para mim, como se eu conseguisse fazer alguma coisa. Tipo, 1000 cairão do meu lado e 10.000 se eu for fiel, se eu servir a Jesus fielmente, se eu for um crente bem fiel, se eu fazer isso, se eu fazer aquilo, e então não tem nada a ver com nós, querido.
caíam as escamas, assim como em Paulo caiu as escamas. O Espírito Santo disse para mim, aquelas escamas que caiu de Paulo foi as escamas da lei. Cara, se vocês forem ler, pegar as cartas de Paulo e ele falar sobre Jesus, falar sobre a obra redentora da cruz, é algo tremendo, gente, é inexplicável. A hora que a gente a gente só recebe. A gente recebe, a gente toma posse, a gente crê, confessa. Por isso que as pessoas do mundo, por isso que o mundo, a palavra diz assim, que Jesus veio, a saber a verdadeira luz, que o verbo estava no mundo, mas o mundo não conheceu, porque o mundo, eles conhecem as coisas visíveis, palpáveis, tangíveis. E nós, filhos de Deus, nós entramos no reino do Espírito, nós estamos no Espírito, nós vamos lá no Espírito, alcançamos as coisas do Espírito e trazemos para a nossa vida. Nós não somos de cá da terra, nós somos do céu, a nossa mentalidade é do céu, o nosso comportamento é do céu. Lá no céu não há pobreza, lá no céu não há enfermidades, lá no céu, querido, não há contenda. No céu não tem abandono. Nós somos do céu. Isso é tão simples e prático no nosso dia a dia. Nós estamos sempre manifestando o céu, o reino de Deus aqui na terra. Manifestando o reino de Deus aqui na terra. Por isso que nós somos o sal, a luz. Olha esse texto, para falar algo para vocês a respeito da luz. A Bíblia diz que Jesus, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João, ele começa o capítulo 1 aqui, parecendo que é lá em Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele fala, o princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. Uma coisa interessante que eu vejo aqui, querido, que Deus liberou o verbo. Deus liberou a palavra. Querido, a palavra de Deus, ela está liberada sobre a sua vida, ela está liberada sobre a minha vida. Inclusive a palavra de Deus é uma das armas da armadura de Deus. A espada do Espírito, que diz lá, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus revelada no seu espírito, no meu espírito. Querido, ela é poderosíssima. Porque quando você enfrenta uma situação, você pode ter a oração do pastor, você pode ter a oração do esposo, você pode ter a oração do amigo, você pode ter, mas o que vai ter resultado na sua vida é uma palavra de Deus na sua vida. É o que Deus diz na sua vida, que vai te sustentar, o que vai te manter, o que me mantém e o que te mantém, o que nos sustenta. A Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 1, que Jesus, depois de ter feito a purificação de todos os pecados, assentou-se. A palavra de Deus diz lá que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra do seu poder. Na minha e na sua vida, querido, todas as coisas são sustentadas por aquilo que Deus diz. Por aquilo que Deus diz. Por isso que a oração em línguas é tão importante, tão preciosa na vida de um cristão. Porque a oração em línguas edifica o seu espírito, que é a parte em nós que ouve o que Deus diz. A oração em línguas é uma oração que edifica o seu espírito, que é a parte em você que ouve o que Deus diz. Por isso que eu não creio, querido, que um cristão, ele diz que não ouve Deus.
Um cristão dizer que não ouve Deus, o Espírito, não sei com vocês, eu tenho certeza com vocês também, o Espírito Santo está todos os dias, todos os momentos, toda hora falando comigo. E eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, ouvir e crer não é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. O Espírito Santo está todo o tempo, todo momento falando conosco. Nos ensina. A Bíblia diz que Ele nos guiaria a toda a verdade. A Bíblia diz que Jesus estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus é mais real para mim do que a minha esposa, do que a minha filha. Jesus é mais real, nós estamos cantando aqui. É mais real para mim que o ar nos meus pulmões, o ar que eu respiro. Jesus é real para nós. Querido, a religião é que diz que Jesus está em certo lugar, que Ele está em certo lugar. Se você fizer alguma coisa, Ele se afasta de você. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de você fazer ou ter feito qualquer coisa, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se Ele deu o Filho dele só para os perfeitos, se Ele deu os filhos só para os perfeitos, a Bíblia diz que não há justo, nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então, não tem esse negócio, Jesus está ali, Jesus mesmo falou, não acredita nisso. O Cristo está lá no deserto, está ali. Não. Esse texto sobre a luz, a vida, Ele era a vida, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Tudo que Jesus é, querido, tudo que Jesus é, Ele veio transferir para mim e para você. Tudo que Jesus é, Ele veio transferir, transmitir. A lei, nós lemos Romanos 7, semana passada. Paulo falou que a lei era boa, justa, santa e espiritual. Paulo chamou a lei boa, santa, justa e espiritual. O problema da lei não é a lei em si. O problema da lei era nós. O problema é conosco. Paulo falou assim, a lei é tudo isso, mas eu sou pecador. Mas eu sou falho. Qual foi a falha, o problema da lei? Que a lei é todos esses adjetivos, esses aspectos que eu te falei. Só que ela não conseguiu transmitir para o homem o que ela é. Ela não conseguiu transferir aquilo que ela é. Santa, boa, justa e espiritual. Por isso que Deus, em Cristo Jesus, querido, através de Jesus, Ele nos deu uma nova natureza, uma nova vida. E essa nova vida nos fez santos, bons, justos e espirituais. Jesus transmitiu tudo que Ele é, tudo que Ele fez para nós. Ele transmitiu. A Bíblia diz aqui, que João, no original João, significa gracioso. Gracioso. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, gracioso. Então este veio para que testificar da luz. Ele veio, olha, a luz está vindo. A luz está chegando perto de nós. Está chegando o momento de um novo tempo. Aí a Bíblia diz que a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina. Esse ilumina aqui
significa traz vida. A verdadeira luz traz vida. Hoje Deus falou comigo, eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus dos vivos. O apóstolo Paulo falou isso, quando os irmãos estavam questionando em 2 Coríntios que não havia mais ressurreição. Paulo falou lá, Deus não é Deus de mortos. Antes Deus fala assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, referindo que esses três, eles estão vivos no mundo, em algum lugar, não sei, se quer falar que é paraíso, se é, mas que Deus é Deus de vivo. Deus transmite vida, querido. Todo cristão, ele transmite vida. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que a oração em línguas é a oração do Espírito. Quem fala em línguas, quem fala em mistério, está todo momento falando a vida de Deus, está falando o zoe de Deus, está falando os mistérios de Deus. Aleluia! Ele está fumegando, ele está em chamas, ele está ardendo, ele está apaixonado por Jesus, querido. O tempo não conseguiu apagar. Não sei quanto tempo você é cristão, não sei quanto tempo você está frequentando uma igreja, mas eu quero te dizer que a vida que Deus tem para você, ela é dinâmica, ela é vivida, ela é cheia de graça e de verdade. É todos os dias eu acordo, querido, todos os dias eu estou em ânimo com Jesus. Percebendo Ele. Por isso que lá em Cantares diz, fala sobre o amor da noiva com o noivo. Certa vez a noiva perdeu um noivo, e a Bíblia diz lá em Cantares que ela saiu às ruas à procura do noivo. Diga para mim onde está o amado da minha alma. Diga para mim onde ele está. Eu cheguei aqui, queridos, o Senhor falou, eu estou neste lugar. Querido, o motivo de nós estarmos aqui é o Senhor Jesus. É o Senhor. Por isso nós não estamos aqui olhando para fulano, para ciclano. Nós não estamos aqui observando o que o fulano ou ciclano faz ou deixa de fazer. O que nos importa é que todas as vezes que nós temos nos reunido nesse lugar, a presença dele vem, a unção se manifesta, pessoas são tocadas, a restauração, a cura. Querido, nossa expectativa está no Senhor Jesus, e no nome de Jesus Ele falou que nós pegaríamos serpentes e escorpiões, no nome do Senhor falarão em novas línguas, curarão os enfermos, expulsarão os demônios. A nossa expectativa, o avivamento que tanto falamos, que tanto ouvimos, o avivamento está aí dentro de você. O avivamento se chama Jesus. O avivamento é Jesus. É Jesus lá na sua casa, Jesus no seu lar, Jesus no seu trabalho, é Jesus em você. Você vou falar contaminado, você soltando Jesus pelos polos. Eu vou falar com você, você vem falar comigo, o nosso assunto é Jesus. O nosso assunto é Jesus, nós não estamos discutindo sobre problemas. Problema, isso, essa situação, isso. Querido, nós somos solução. Nós não somos problema. O Senhor Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Em Jesus, querido, você é uma bênção, você não é causador de problemas, você é uma bênção. Aonde você chega, a bênção do Senhor chegou. A bênção chegou.
Aonde você tocar, abençoado será. Isso estava decretado lá na lei. Se você cumprir, se você fizer, lá está sempre um si, lá em Deuteronômio 28, sempre um si antes de todas as bênçãos. Querido, agora na graça esse si se chama Jesus. E todas aquelas bênçãos foi colocada à sua disposição, à minha disposição. Eu vou ser abençoado no campo, eu vou ser porque a bênção não mora de fora de mim, a bênção mora dentro de mim. Eu não abençoo, eu não recebo bênção, eu me tornei uma bênção. Nós nos tornamos, diga para o irmão que está ao seu lado, você é uma bênção. Você é uma bênção, querido. E quando você se vê assim, você para de ver as pessoas nos erros, nos defeitos, nas dificuldades dela, nas fraquezas. Você para, porque de graça recebeste, de graça dai. O problema é que nós temos, por muitos anos, recebido da lei, recebido cobrança, recebido condenação, acusação, e a gente transfere. Mas quando recebemos da graça, querida, é impossível. É impossível, cara. É impossível você não andar a segunda milha. É impossível você não virar a face. É impossível você não tirar a túnica. Dá também a capa. Porque tudo que nós temos recebido, querido, não se compara com nada nessa vida, nada. Não se compara a bens, não se compara a fama, sucesso, aplausos. Nada se compara com o Senhor Jesus na nossa vida. Nada se compara com a sua bondade, com a sua misericórdia. Nada se compara, porque todas as vezes que eu vou diante dele, ele está com um sorriso, ele está com a sua bondade, ele está pronto para me receber, para me ensinar, para me curar das minhas feridas, dos meus tropeços, das minhas falhas. E lá eu não preciso ficar me justificando, eu não preciso ficar me maquiando, ter uma outra aparência, ter uma aparência de espiritualidade, não. Lá, na presença dele, eu sou quem eu sou, o que me tornei nele mesmo, porque ele me vê nele mesmo. Por isso que a Bíblia diz, Paulo falou para Timóteo, o Senhor, que Deus é fiel, mesmo que sejamos infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar o que ele fez na cruz, através do seu Filho. Deus estaria anulando o seu próprio feito? Deus estaria anulando a sua própria obra? Não, querido. Por isso que em Jesus, acho que Paulo que fala isso em Coríntios, em Jesus nós temos sempre o sim. Em Jesus nós temos sempre o sim, o amém. Então ele transmite. Luz aqui, querido, significa raios. Quer ver o que significa luz? Brilhar ou tornar manifesto, especialmente por emitir raios. Emitida por uma lâmpada, uma luz celestial, tal qual a um círculo de anjos. O que eu peguei aqui foi, Jesus, ele não ficou com a obra para ele deu a obra para você e para mim. Ele transmitiu vida.
Ele transmitiu tudo que Ele tinha nele mesmo e colocou em nós. Em nós. Então, querido, você não precisa se diminuir. E você não precisa se aumentar. Você precisa ficar em Jesus. A Bíblia diz que estatura de varão perfeito, chegando à varonilidade, de estatura de varão perfeito. A Bíblia diz que nele nós somos aperfeiçoados. Então, resumindo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É por isso que nós adoramos, é por isso que nós dançamos, celebramos. Nós não fazemos isso, não. Nós fazemos isso porque Ele fez algo eterno e poderoso por nós. E nós temos a nossa gratidão para expressar a Ele. Nossa adoração, nosso louvor. Por isso que a Bíblia nos aconselha a encher a nossa vida de ações de graças. Não há murmuração na nossa boca, querido. Nós não somos proclamadores de problema, nós somos proclamadores da verdade. Da verdade do Senhor. Então, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Deixa eu dar uma palavra para você. A sua vida vai ser cheia de graça. A sua vida e a minha vida vai ser cheia de graça e de verdade e cheia da glória de Deus. A sua vida e a minha, em tudo que você fizer, em tudo que eu fizer, vai estar cheio de graça e de verdade e cheia da glória de Deus. Isso tudo para a glória e louvor do nome de Jesus. A Bíblia diz, Jesus falando sobre o Pai, Ele falou: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus falou assim: se as minhas palavras permanecerem em vós, e se vocês permanecerem na minha palavra, pedireis o que quiseres, e o Pai vos concederá. Interessante, Jesus não veio apresentar Deus para nós, Ele veio apresentar um Pai para nós. Você não tem apenas um Deus, você tem um Pai. Um Pai que não falha, viu, gente? Um Pai que não falha. Se o seu pai terreno falhou com você, espelha no Pai Celestial que Ele não falha com você. Por isso nós não vamos chegar mais o meu pai, mais a minha mãe, mais, não, querido. Larga os mais. Larga o natural. Larga de pensar como uma pessoa que vive na terra. Pensa como o Pai Celestial. Pensa no Pai Celestial. Pensa nas coisas do céu. Eu falei para você, lá no céu não tem essas coisas. Lá no céu não tem essas coisas. Diz que lá no céu não tem nem choro. Lá no céu, a Bíblia diz que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Você tem mais motivo de sorrir do que chorar. Ah, Júnior, você não sabe a luta que eu estou passando. Eu sei a luta que você está passando, mas eu estou falando da vitória que está sobre a sua vida. Não estou falando sobre a luta. Porque se for falar de luta aqui, querido, meu Deus do céu, acho que nós vamos passar, aqui nós estamos todo dia, o pastor Hebe sempre fala, na semana da fé, nós vamos passar aqui ter 2000 anos de falar de luta aqui. Ai.
Olha o que João falou: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ah não, gente, só isso aí já é motivo para nós, meu Deus do céu. Meu Deus, maior é o que está em nós. Aleluia! Maior é o que está em nós, maior é o que está em mim, em você, meu Deus. Uau, maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. E eu tenho certeza que Jesus está aí em você, querido. Jesus está aí. Jesus está aqui comigo. Jesus está aqui. Ele é maior. Ele é maior. Uau! Meu Deus, maior é o que está em nós. Aleluia, aleluia. Vamos adorar Ele um pouquinho, querido. A presença dEle está neste lugar. Meu Deus, aleluia. Nós te adoramos por Jesus. Obrigado, Pai Celestial, por Jesus. Obrigado porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Obrigado porque o Senhor colocou todo o seu investimento, todo o seu amor, toda a sua obra dentro de nós, Pai. Obrigado, Pai Celestial, obrigado, nós te louvamos nessa noite, nós te glorificamos, nós nos gloriamos em Jesus, nós te exaltamos, nós te adoramos, Pai Celestial, Senhor Jesus, aleluia, declaramos a Ti o nosso amor, a nossa dependência, declaramos a Ti que não podemos viver e nós escolhemos através da Sua graça não viver sem Jesus. Aleluia, aleluia, nós declaramos Jesus sobre ouvir e crer, nós declaramos nós declaramos Jesus sobre Goiânia, nós declaramos Jesus sobre o Brasil, Senhor Jesus, sobre a noiva de Cristo, aleluia, aleluia, nós desfocamos os problemas, desfocamos os homens, desfocamos a religião, desfocamos o diabo e focamos o nosso olhar em Jesus, focamos o nosso olhar no autor e consumador da nossa fé. Nós te glorificamos, Senhor Jesus. Obrigado, porque o Senhor é um Pai de provisão, um Pai de milagres, um Pai presente que nunca nos abandonou, que sempre esteve conosco conforme a sua palavra, que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós te louvamos, Pai, nós te glorificamos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido. Graça e paz. Amém. Amanhã tem reunião com os jovens. Se você trouxe a sua oferta, pode pôr aqui no gasofilasto. Deus abençoe. No nome de Jesus.